Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Segunda-feira chegou e hoje é dia de live no canal principal, se Deus quiser. 8h30 da noite, 8h30 da noite, Demônios Amigo. Nós podemos ter demônios amigo? Podemos, sim, senhor. Ai, professor, coisa feia. Pois é, rapaz. Às vezes o demônio tá do seu lado, vivo, conversando com você, até trabalhando com você, sabia? É... Pois é, e aí que tá o tchan do negócio. Hoje a aula vai ser bem profunda, como se diz, um pouco mais fora dos esquadros. Meus queridos, final de semana mandaram aquele mensagem, né, na sexta-feira, falando que domingo ia ter não sei do que não sei o que lá, para tomar cuidado, que não sei o que do sol, sabe umas coisas bem boba para se mandar, para ficar tocando o celular igual um doido. Realmente dá para sentir que está muito mais seco do que o comum. Dá para sentir que o ar está muito, mas muito seco. Isso dá para sentir mesmo. Dá para perceber. Tá bastante calor, e aí que tá o tchan do negócio. Se o ar está muito seco, você liga o ar-condicionado, por exemplo, vai secar mais ainda. E aí, o organismo nosso aguenta? Eu acho que não. E se você não liga, você sua demais, aí você desidrata. Rapaz, é um negócio muito louco que anda por aqui. Eu vou falar pra você, eu tô numa experiência muito maluca. Bom, faz o que? 2 meses, né? 2 meses e alguns dias, não deu nem uma semana depois. Então faz bem pouquinho tempo, a gente está se acostumando com a questão do tempo. Dizem que depois de 3 meses a gente fica bem acostumado. Bom, daqui a 3 meses a gente já sai do verão brabo e já entra em outro período né? Então, provavelmente e realmente há de mudar a temperatura com o tempo chegando mais para o inverno, outono, inverno. A arvrinha aqui já está soltando um monte de galinho, já está caindo um monte de folhinha. Sinal que já estamos né, na queda das folhas. E a hora que cair todas as folhas, eu tenho que ficar esperto, porque aí eu tenho que sair correndo atrás de limpar calha para não entupir né, calha, né? Porque aí começam as outras coisas que nós temos que ficar espertos, olhando e vigilantes, né? Faz um bom tempo que não chove aqui o tempo está firme ainda. O tal do friozinho que ia chegar para cá não chegou ainda. Eu sei que no sul já está resfriando. Já tem gente relatando que está esfriando no sul. Hoje está previsto chegar a frente fria com chuvas intensas. Era para chegar ontem, mas pelo que eu vi não chegou. Lá em São Paulo, né? Na capital, ali na divisa com o Paraná, não sei não, hein? E aqui é capaz de nem chegar a chuva, porque eu tava olhando aquele negocinho do celularzinho assim, que mostra as temperaturas, não sei o que, só mostra a nuvem, não mostra a chuva não. Ou seja, aqui é uma região que tem muita água por causa dos grandes rios e das represas, Rio Tietê e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que tem muitas águas, não tem muita chuva não. Aqui é um negócio meio estranho mesmo. E você vê que as plantas aqui resistem, rapaz. Ela fica um monte de tempo sem pegar uma chuvinha e fica ali, rapaz. Ela fica ali e fala, eu tô viva aqui, eu sou beleza. Eu acho meio estranho isso aí, mas fazer o quê? São coisas das regiões, coisas do clima e tudo mais. E eu vou andando só para ver até onde chega esse trem. Meus queridos, olha só, tem uma coisa aqui bem polêmica. Antes da gente entrar para notícias de jornal, assim, daquelas notícias de política ou alguma coisa, que tá ficando meio ruim pro lado do Trump lá. Já tá começando? Já faz tempo. E esses caras estão... Parece que eles estão com o rei na barriga, tentando impor coisas. E eu não tô vendo com bons olhos, não. Mas, antes da gente entrar nisso daí, tem uma matéria aqui na BBC News, que normalmente a BBC News tem matérias incríveis. São matérias bem escritas, bem longas. São matérias que vale a pena você ler, estudar. Parece revista antiga.
A BBC News está de parabéns com relação a isso daí. E é o seguinte, está escrito assim: as sepulturas de jovens em cemitérios da Escócia. Sepulturas de jovens em cemitérios da Escócia? Elas dão a dimensão da crise das drogas no país. Olha só a situação. James e Lisa cresceram juntos em uma rua sem saída, no alto de uma colina, com vista para a Baía de Oban. Agora eles jazem lado a lado no cemitério. As lápides recentes do cemitério contam uma história alarmante sobre uma geração perdida nesta bela cidade turística na costa oeste da Escócia. Oban tem apenas 8.000 habitantes e pelo menos 8 vítimas, confirmadas ou suspeitas, de uso abusivo de drogas. Foram enterradas aqui recentemente. A mais jovem tinha 26 anos e a mais velha 48. A população da cidade é quase a mesma do número total de mortes por overdose registradas na Escócia nos últimos 7 anos. De longe, a pior taxa da Europa. As mortes levaram a apelos por medidas urgentes para combater a dependência na zona rural da Escócia, com familiares citando problemas de acesso a serviços vitais. Lugar de primeiro mundo, lugares de campo onde você está no meio da natureza e era para você ser super feliz e você não consegue. E a pergunta é, o que está acontecendo com os jovens? O que está acontecendo? Triste situação. Mas é uma matéria importante para a gente fazer uma bela de uma reflexão, porque a coisa está feia. A secretária de saúde da Escócia, Neil Gray, disse à BBC News que reconhece que é preciso fazer mais para combater o uso indevido de drogas nas áreas rurais. Para a mãe de James, Jane Dawn, o pesadelo começou antes do amanhecer, em uma noite gelada de dezembro de 2022, quando ela foi acordada pela campainha da porta. Às 4h50 da manhã, quando estava nevando, e minha árvore de Natal estava montada, a polícia veio até a minha porta, diz ela. Olha a situação triste, gente. É uma matéria tão bonita que essa aqui vale a pena a gente ler, viu? Os policiais foram até lá, como Jane temia há muito tempo, para comunicar a ela que seu filho de 29 anos havia morrido de overdose. James foi mais uma vítima de uma crise que assola a Escócia há mais de uma década e que em 2023 causou 1.172 mortes. Quando era pequeno, ele era loiro, de olhos azuis e muito travesso, conta Jane na sala de estar da casa da família. O James, adolescente, adorava pescar, adorava música e seu skate, ou seja, uma criança normal, gente. Como homem, não há muitas lembranças boas, diz Jane. Ele estava muito confuso, muito irritado, estava muito perdido. O pai de James deixou a casa da família quando ele tinha 7 anos. Ele teve dificuldades na escola com dislexia e problemas de saúde mental, e mais tarde começou a se envolver com maconha. Isso aí não tem problema. Dali começam as outras pior, né? Ele começou a ter problemas, primeiro com os professores, depois com a polícia. À medida que se tornava adulto, James se afastou de Oban, da cidadezinha pequena, e da família, perdendo o emprego como aprendiz de pedreiro devido à baixa assiduidade e concentração, e acabou desaparecendo na Inglaterra.
Jane diz que sabia pouco sobre o que estava acontecendo lá. Na verdade, a vida do filho estava desfazendo. Ele havia sido diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, o TDAH, transtorno bipolar, psicose induzida por drogas e aí vai. Ele estava lutando com tendências suicidas, consumindo drogas cada vez mais pesadas e recorrendo cada vez mais ao crime. Como resultado, ele foi detido várias vezes por acusações relacionadas a drogas, perturbações de ordem pública, arrombamentos e roubos, chegando a cumprir uma pena de 2 anos de prisão. James morreu em Glasgow, na Escócia, em 16 de dezembro de 2022, menos de 2 dias depois de ter liberado da prisão após cumprir 8 meses de prisão preventiva no presídio. E aí a história vai, rapaz, ela vai. Vou falar uma coisa para vocês. Essa questão não é uma questão só de Brasil, a gente vê muito isso no Brasil. É triste. Eu mesmo já vi muitos casos, não cuido disso. Pessoas falam assim, mas professor, por que o senhor não cuida? Porque eu não tenho a destreza para isso. Eu não tenho a capacidade para isso. E o índice de recuperação é muito ruim, é muito baixo. Dá para se aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho lá? Dá. Mas o índice é muito ruim. É muito baixo. Ou seja, quando chega para destruir mesmo. E não destrói só a pessoa, destrói a família inteira. A mãe provavelmente está arrasada, os irmãos, o pai, todo mundo, a família inteira, avô, tios, tudo é envolvido. Todos são envolvidos. Todos. É muito triste. Professor, o que faz chegar num ponto desse? Gente, não existe uma fórmula. Porque eu já conversei, eu que já tive acesso, eu já conversei com famílias onde o filho era presente, era amado, tinha tudo de tudo. O problema, sabe o que é? O problema é o tal do experimentar. Experimentou, se lascou. São coisas que não pode nem experimentar, É experimentar e se lascar. Convivência com amigos, de escola, convivência com essas coisas, tem que ficar esperto mesmo, porque é pegar e arrebentar. Então os pais têm que ser mais presentes. Mas como é que o pai vai ser mais presente, sendo que ele tem que trabalhar o dia inteiro? A mãe tem que trabalhar o dia inteiro. Como é que uma criança vai cuidar de uma criança hoje, nos dias de hoje? A avó não vai conseguir correr atrás, não consegue fazer. Sobrecarrega até a senhorinha que precisava fazer outras coisas, curtir mais a vida. Como é que é? Como é que funciona? E aí? Pois é. Essas coisas, elas são tristes, viu, gente? Essas coisas são tristes. São literalmente tristes. Por quê? Porque você não tem uma fórmula. Então você não sabe aonde nasce para saber aonde que termina, para você resolver. Não é só amor de pai. Porque eu também já vi pais que estão ali presentes com os filhos e... Sabe o que acontece? É um montoado de coisas. O planeta tá tão ruim, tá tão horroroso, tá tão sem noção, sem lógica. Não pode nada, não pode não sei o quê. Então coisas que tirariam uma criança de ficar querendo pegar alguma coisinha isso aí, fazeres. Exemplo, ajudar um pai, uma mãe. Antigamente, com 12 anos, o pai nosso, gente, nossos pais, nossos avós, trabalharam com 12 anos. Eles estão super bem hoje. Ah, mas agora não pode mais, porque agora está tudo proibido. Será que não são essas coisas que antigamente tinha e não tinha problema nenhum e agora estão querendo melhorar a situação e estão piorando? Eles querem melhorar e estão piorando. Não estou falando que as crianças não têm que trabalhar. É claro que não tem que brincar. Claro que tem que brincar. Mas às vezes ajudar um pai, ajudar a mãe num afazer, no ofício, você de fato está ajudando o pai e de fato está tirando daquela situação. Porque a criança não vai ter tempo para ficar zoando com os amiguinhos. E o zoar entra essas porcaria.
Ele vai estar ajudando os pais a levar comida para dentro de casa. O senso de responsabilidade, de pertencer àquela família, de que precisa ajudar a cuidar de tudo, que tudo tem um valor, que tudo tem custo, que tudo é. Gente. Então o senhor está falando que deve trabalhar? Veja bem. Trabalhar não. Criança não deve trabalhar. Registrado, tudo isso aqui, eu não acho não. Mas a criança deveria ajudar, estagiar, auxiliar. Então, vai trabalhar numa empresa para você já aprender ofício desde já. Você vai trabalhar 4 horas, mas você vai aprender alguma coisinha. Você vai aprender outra coisinha ali, você vai aprender outra lá. Nem se for por observação, vendo, fala assim, aquele cara tem um carrão. Olha o que ele faz. Eu acho que eu vou querer fazer o mesmo serviço dele. Eu vou estudar para ser como ele. Quantas crianças, eu mesmo já fui criança, eu lembro como é que era. Eu olhava as viaturas das coisas e falava assim, nossa, olha a caminhonetona que tem a polícia. Eu juro para vocês, eu falava isso. Eu quero ser polícia. Eu fiz 18 anos e virei polícia. Sério, professor? Seríssimo. Aí depois eu falei assim, não, mas eu quero mandar na polícia. Aí eu fui para uma associação no conselho de polícia onde a gente mandava, entre aspas, na polícia. A gente só ficava com os chefes. Precisava que fizesse tal coisa. Pode deixar comigo que eu faço? Você está mandando. Você pede um favor e o cara faz, você está mandando. Então, as coisas da vida, elas são por observar e desejar. Então a gente observa e deseja, observa e deseja, observa e deseja. Só que tem coisas que o pessoal está criando que não tem como, desejando como que for. Nós estamos no tempo da ostentação, no tempo onde a tentação está gigantesca. Toda hora lançando um celular melhor, melhor e melhor. Mas quem consegue comprar? Mas meu desejo é aquele. Passou um ano, você não conseguiu realizar seu desejo e já surgiu um outro desejo. E aí surge um outro desejo, não dá nem tempo do universo colapsar aquilo e criar aquele produto para você ter aquele produto. É muito, muito rápido o que está acontecendo nas coisas. E muito triste o que está acontecendo com as coisas. Por isso que eu acredito que uma vila, as mini cidades, elas seriam coisas assim incríveis e encantadoras. Por quê? Porque seriam pessoas pensando mais ou menos da mesma forma. Então tem que ser vilas de mesmas culturas, de mesmos entendimentos, de mesmos tipos de evolução. Não pode se ter um mais, outro menos, porque senão vira uma cidade. E se vira uma cidade, um explora o outro. E não era para ter isso. É para ser uma coisa mais igualitária, uma coisa mais harmoniosa. Difícil, mas um dia vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Bom, saindo um pouquinho da questão de social ou saúde, mas eu acho que é mais social do que saúde esse caso. O pessoal fala, isso é um problema de saúde. Eu já acho que é um problema social. Um problema educativo, um problema de conversar, um problema de instruir, um problema de mostrar. Então, para começar, não pode bloquear uma coisa dessa. Não pode simplesmente falar assim, está proibido passar uma coisa dessa. Não pode. Por quê? Porque são essas coisas, esses tipos de debate, esses aflorimentos, essas notícias que o jornal BBC News trouxe para nós, é que faz com que nós, os jovens, vejam como que é difícil e como que é perigoso isso daí. Para a gente não ficar passando a mão na cabeça e falar assim, tadinho, não tem problema, vamos legalizar tudo. Gente, o que é isso? Olha a situação do jeito que está. Não dá, né? Vamos lá, Jornal do Estadão. Saiu uma notícia aqui que eu fiquei meio assim. Eu falei, mas por quê? Qual é a lógica? Eu não consegui entender. Aí eu trouxe aqui para a gente tentar verificar.
Saiu no jornal do Estadão assim, The Economist, ou seja, pegou do jornal The Economist. Por que que a prata é o novo ouro? A prata é o novo ouro? Este é um momento fabuloso para ser um gold bug, expressão usada para definir investidores que gostam de aplicar em ouro. Não faz muito tempo, apresentar-se como tal era uma boa maneira de fazer com que as pessoas se afastassem de você em uma conferência de investimentos. A imagem popular era de alguém que tinha seu próprio gerador de eletricidade, pilhas de pastilhas de purificação de água e um suprimento de alimentos enlatados para vários anos. Agora, significa apenas um investidor astuto. Desde o início de 2023, o preço do ativo mais brilhante subiu quase 60% em dólares, ou seja, o ouro. Isso é mais do que qualquer um dos principais índices de ações do mundo, incluindo após algumas semanas turbulentas da S&P 500 dos Estados Unidos. No entanto, a mais doce justificativa vai para os fãs de outro metal precioso. Até mesmo os entusiastas do ouro tendem a considerar o interesse ardente pela prata como algo excêntrico. Ou seja, não é porque a tecnologia agora está usando prata como nunca. É porque as pessoas estão pegando metais e investindo em metais para guardar em casa. Olha a lógica do ser humano. Eu vou explodir a natureza, eu vou destruir a natureza para pegar o ouro, a prata e metais pesados, metais raros, pesados não, raros, para guardar. Eu vou comprar e deixar guardado. Qual que é a lógica disso? Porque a indústria vai precisar e ela vai ter que pagar o preço que eu quero. Então, está compensando a indústria cavucar mais o meio ambiente, destruir mais o meio ambiente, porque está caro, está valendo a pena. Eu acabei com as minhas joias, até a aliança eu acabei fora. Tirei fora tudo, não tem mais corrente, não tem mais nada. E aqui eu poderia usar, porque aqui eu não vejo perigo. Mas acabou com tudo. E agora, sabe o que é engraçado? Me dá até alergia. É eu colocar e me dá alergia. Eu tenho 2 relógios que são lindos, rapaz, que eu tinha no tempo de Nações Unidas. Não consigo mais colocar no braço. Anel de formatura não consigo colocar mais no braço. Correntinhas não consigo mais colocar no braço. Que coisa louca, não? Não consigo, gente. Não consigo. E aí, você vai vendo, vai andando, vai vendo. A gente não tem necessidade, por vaidade, pegar, destruir uma natureza para ter uma aliança, para ter um casamento. Tudo bem. Uma bijuteria deixa mais bonito a coisa. Minha esposa usa um brinquinho e tal, banhado, porque ela também tem alergia. Mas, se for analisar mesmo, e o povo que está comprando para deixar estocado, guardado e parado? Em vez de ações, vão comprar ouro. Os seres humanos, eles estão destruindo tudo. É isso que destrói a natureza. Se você quer saber o que destrói mais a natureza, é isso. Não é um carro acelerando. Não é tão. Também é, mas não é tanto. Porque para pegar e tirar a quantidade de ouro que esse povo compra, a devastação tem que ser tão gigante, tão nociva, tão destrutiva, que não chega nem perto de construir um 100 carro. Usando ferro, metal, ferro. Porque ferro você abre qualquer buraco aí que já tira o ferro. E está tudo concentrado, então você não precisa ficar destruindo toda a natureza, porque já está em lugares abertos, já é tudo lugar que já está só terrão vermelho. É um negócio muito louco. Eu só observo. Isso aqui é mais uma reflexão, tá, gente? É mais uma coisa para vocês verem o que ajuda na destruição da natureza, tá? Por isso que nós estamos com esses calor dos infernos, as coisas tudo pegando fogo aí. Agora vamos entrar na bolsa. Bolsa de valores da Alemanha, caindo hoje 1%. 0,94, 0,95.
E 22.796. Ah, caiu dos 23, estava quase 24. Olha como é que sobe o monte. Cai o monte. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nem país de terceiro mundo eu vejo movimentos assim. Para vocês verem a especulação como é que tá. Agora a questão é o seguinte. Nós estamos tendo especulação de inteligência artificial. Olha o tamanho do perigo do problema. Já o Brasil, super bem. Subiu 1,36%, fechou em 125 mil pontos. Meu filho, subiu bem, mas 125 mil está muito longe do que era para ficar. Mas muito longe do que era para ficar. Muito longe. E corre um sério risco de bater 121 mil, que eu já cantei a bola. 121 mil, que eu já cantei a bola, que seria uma catástrofe. E a Bolsa de Valores era para estar em torno de 160 mil. Mas era 140, era. Já passou um ano, vai subindo. Era para estar 140, 160 mil com a inflação do jeito que tem. E não está. Então vamos observando, porque tem caroço no angu e a coisa está muito séria. Vamos ver como é que está sério? Vamos lá. Porque o povo não tem noção do perigo e da gravidade que está as coisas. Não, professor, mas de forma alguma. Mas não tem mesmo, mas nem noção. Olha só o que diz o Meirelles. Meirelles é um cara muito bom. Foi ministro da Fazenda por muito tempo. É um cara muito bom, muito inteligente. Já está bem idoso, mas é muito inteligente. Jornal Isto É. Ele é do tempo do Fernando Henrique Cardoso, cara, que fez o Plano Real. Esse cara que controlou a inflação. Esse cara que conhece mesmo. Esse cara é o cara da esquerda que resolveu o problema financeiro, que é raríssimo. O Meirelles diz que o Brasil pode afundar se Lula mantiver padrões de gasto. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em entrevista exclusiva a Isto É, que o aumento de gastos do governo federal pode fazer o país afundar em alguns anos. Mas ele vai sair, termina o mandato dele, então ele joga a bomba pro próximo trouxa que vier, como aconteceu com o Michel Temer, com o Bolsonaro. A gente explode tudo, depois joga na mão deles e fala, a culpa é eles que estão travando o país. O economista alega que não há chances de crise a curto prazo, mas alerta para a necessidade de controlar a dívida pública imediatamente. Nos últimos meses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido alvo de críticas pelo aumento dos gastos para tentar acalmar os ânimos do mercado. O petista e sua equipe econômica precisam lançar um pacote de medidas para reduzir custos. Mas mesmo assim o Planalto é pressionado pelo mercado e pelos técnicos da Fazenda. Na avaliação de Meirelles, o reflexo da dívida pública chegará a partir de 2027, ou seja, quando acabar as eleições, para o próximo presidente da República, ou seja, o próximo governo. A crise pode haver em um prazo mais longo, de alguns anos, se continuar o padrão de gastos, expansão fiscal nesse governo e no próximo. Podemos ter uma dívida pública subindo a um nível que não se torne sustentável a partir de 2027 ou 2028. O país poderá enfrentar um problema maior. Maior do que a gente já está? Maior. E o maior impacto é sobre os preços dos alimentos. Ai, 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 ai. E o que o Lula vai faz? O que o Lula vai e faz? Para vocês verem a irresponsabilidade desse governo. Jornal Folha de São Paulo. Tudo viva o populismo! Olha, o governo Lula expande publicidade, dinheiro para as redes de televisão e pode alcançar 3,5 bilhões em contratos. Vocês têm noção disso ou não?
Os contratos de publicidades de ministérios, bancos e estatais no governo do PT podem alcançar 3,5 bilhões neste ano após conclusão de licitações que estão abertas para seleção de agências de propaganda. E o povo pagando isso. Se o povo soubesse quanto que sai do bolso de cada um para fazer só propaganda, vocês já iam falar assim, não quero isso aí não, mas sai do seu bolso. Até de quem é pobre e ganha Bolsa Família. Jornal da BBC News. Mais uma matéria incrível. Só que essa tem relação com o Donald Trump. Presta atenção. Como é que tudo está mudando lá? Como é que a chavinha está mudando em pouco tempo, em coisa de 2 meses. Porque se faz 2 meses que eu estou aqui, em Birigui, o Trump entrou depois de mim, então não deu nem 2 meses de governo. Não deu 2 meses de governo e já tem gente mudando de lado. Presta atenção nessa matéria. Pastores brasileiros nos Estados Unidos se equilibram entre afinidade com Donald Trump e o temor por fiéis. Primeiro imigrante sem documentos foi Abraão. No culto do último dia 16 de fevereiro, o pastor Paulo Tenório subiu ao púlpito da igreja pentecostal em Massachusetts, nos Estados Unidos, e pregou sobre o medo que leva ao esconderijo. Abre aspas, fala do homem. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, esconderam-se em cavernas e buracos. Lia o pastor junto aos fiéis. Um trecho da Bíblia acrescentando: é hora de declarar que o Deus que me trouxe aos Estados Unidos me levará até o final. O recado para os brasileiros presentes era a necessidade de seguir firme em tempos de medo. As medidas de Donald Trump trouxeram muito abalo para as pessoas. Uma coisa muito difícil está sendo vivida aqui, diz Tenório à BBC News, sobre o endurecimento da política de imigração do novo governo americano. Massachusetts abriga, junto com a Flórida, a maioria dos 2 milhões de pessoas que fizeram parte da comunidade brasileira dos Estados Unidos. O Donald Trump se elegeu prometendo a maior deportação da história do país, que tem cerca de 12 milhões de imigrantes em situação irregular. Há ao menos 230 mil brasileiros entre eles, de acordo com o Pew Research Center. E aí? O cara tá com receio, mas ele tem que ser da direita. Eu sou da direita, eu defendo ele. Só que ele tá me prejudicando. E aí? Fiquem nas suas cavernas. Aguenta firme. Sabe o que é o engraçado e as pessoas não percebem? É o seguinte. A direita nunca gostou do comunismo. Então, tipo assim, os militares daqui lutaram contra o comunismo. Não é isso? O pessoal que da época dos golpes de Che Guevara e tudo mais eram vinculados à Rússia, ao comunismo. Certo? O partido da esquerda tem lá, Partido Comunista. Tem o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ele é da esquerda. Chega alguém da direita, o Donald Trump, e fica amiguinho da Rússia, que é comunista. Aí, do nada, simplesmente fala assim, não, esse aí pode, não, porque isso pode. É porque é a nova ordem mundial. Aí vem aquelas teorias malucas para justificar por que eu fiquei amiguinho da Rússia. A Rússia que quer destruir a Europa. Só que é o seguinte, essa questão da Rússia invadir a Europa é uma questão comunista. Por quê? Porque na cabeça do comunismo a Europa sempre explorou as pessoas, os países, os mais pobres. Onde se viu uma coisa dessa? Nós precisamos nos libertar. Então a Europa sempre foi colonizadora.
E nós temos que lutar contra a colonização. Chega a Rússia e começa a invadir. O pessoal da direita começa a ajudar a invasão da Europa, porque eles eram colonizador, mas isso é da esquerda. Então a direita virou esquerda, a esquerda virou... Não dá para entender. A esquerda continua esquerda e a direita virou esquerda? O que está acontecendo? Quando eu pego e fico falando lá que o Lula e o Bolsonaro é a mesma coisa, só que um tá para cima, outro tá para baixo, um tá de saia, outro não, sabe? É a mesma coisa, é a mesma faceta, só que um de verde, vermelho e o outro de verde oliva. É a mesma coisa, não muda nada. As pessoas, não, o que é isso? Cara, é só olhar o que está acontecendo no planeta. Não fecha a lógica. Os Estados Unidos hoje é amigo do Japão, que destruiu Pearl Harbor. Mas o mundo muda. Aliás, que o Japão também não era amigo de ninguém, né? O Japão era totalmente meio que independente ali e arrumou muitas encrencas. Quando você vai ver a história, o Japão era cruel, moço. O Japão botou para quebrar na Coreia, botou para quebrar na China. O Japão, aquele piquitiquinho lá, arrebentou a China, moço, mas deu cada pancada lá. Que eram impérios, porque épocas onde sai de um pequenininho em terra e você vai expandindo. Mas isso aconteceu com os mongóis, com o Gengis Khan, aconteceu com o período otomano, com o período romano, o período de um monte de reis, um monte de imperadores gregos, egípcios e tudo mais. Aumenta daqui, diminui, vai, toma terra, depois perde terra, toma terra, perde terra. Eu não sei se o Donald Trump hoje ele é da direita ou da esquerda. Por quê? Porque o Elon Musk quer dar um salário para todo mundo. Isso é coisa da esquerda. Mas ao mesmo tempo ele quer mandar todo mundo embora. Isso é coisa da direita. Ele é da direita ou da esquerda? O Donald Trump. Não, eu vou me fechar aqui, eu quero me fechar, só eu e eu não quero mais saber de mais ninguém. Isso é coisa da esquerda. Se fechar é coisa da esquerda. Não, eu quero me abrir, vender e comprar para todo o planeta. Globalismo, coisa da direita. O Donald Trump é esquerda ou é direita? Não dá para entender. O Donald Trump é da esquerda ou é da direita? Eu não consigo saber. O Elon Musk é da esquerda ou da direita? Eu não consigo saber. O Bolsonaro foi da esquerda ou foi da direita? Eu não consigo saber. Não, ele estava com os militares. Desculpa, mas e daí? A esquerda também anda com militar. Militar não é sinônimo de direita. Militar é sinônimo de militar, e ponto final. E aí? Olha que coisa maluca. Não, mas o Bolsonaro sempre foi da direita. Será? Eu vou dar Bolsa Família para todo mundo. Eu vou aumentar a Bolsa Família não sei quantas vezes. Vou distribuir o dinheiro. E eu lá falando, mas rapaz, isso não é coisa da esquerda. Falava lá na época. Tinha que dar emprego para todos. Nós vamos fazer um programa de emprego para todos e não sair dando dinheiro para torta direita. Dinheiro para torta direita para quem tem deficiência. Para quem já está aposentado, precisa aposentar e tudo mais. E eu só observo. Só observo. Coisa tá feia, hein? Os pastores já estão assim... Jornal AFP. O Donald Trump se recusa a prever se haverá ou não recessão nos Estados Unidos em 2025. As medidas que eles estão fazendo está destruindo a economia americana, não está salvando a economia americana. Só que as pessoas não estão entendendo. Esses caras já estão sabendo que vai ter uma grande guerra mundial. Pelos meus cálculos, eles estão prevendo para 2026. Vocês lembram que eu sempre falei? As guerras são planejadas, tem datas para começar e sabem quando termina. Mas como isso, professor? Pois é, eu nas Nações Unidas vi isso, eu relato isso aí desde sempre. As pessoas, não, cara, eu vi isso, eu vivi isso, eu trabalhei nas Nações Unidas. Eu via quando ia começar, a gente 3 meses antes, 6 meses antes, a gente já estava se preparando
para coisas que acontecer daqui 6 meses. Como é que ele sabia? Tinha bola de cristal? Não, porque já estava assinando os documentos, já estavam preparando toda a estrutura, toda a infraestrutura para tal. Uma guerra não acontece de um dia para o outro, ela vai se formando. Por isso que quando eu vou lendo as reportagens para vocês, eu vou falando, está se formando, está acontecendo, vai acontecer. Não, ainda tem que ter fé que não vai. Moço, você vai se lascar se você não se precaver. Se eu estou falando é para precaução, é para precaver mesmo, para se evitar de se lascar nos problemas aí. Capite? Então, aqui no Jornal da FP, o Donald Trump se recusa a prever se haverá ou não recessão nos Estados Unidos em 2025. É óbvio que vai ter. E ele fala assim, detesto fazer previsões como essa. Diz no canal Fox News. Há um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo a riqueza de volta aos Estados Unidos. E isso leva um pouco de tempo, disse ele. Porque eles sabem, porque olha só, presta atenção, você tem que ser inteligente, vamos lá. Se eu pegar todas as indústrias, tudo quanto for tecnologia, e jogar tudo dentro dos Estados Unidos, por exemplo, até a China, até a Rússia não vai querer atacar os Estados Unidos. Por quê? Porque se atacar, eles ficam sem o celular, sem carro, sem tecnologia nenhuma. A gente anda e volta para trás 1000 anos, como o Chico falou. Então, só de ter indústrias essenciais dentro de mim, eu já sou uma blindagem para que ninguém queira me atacar. Isso é uma arma de defesa, além de trazer riqueza e segurança e potência. Não se engane, viu? Jornal da Infomoney. Tarifas sobre produtos do México e do Canadá podem subir ainda mais no futuro, diz Donald Trump. Em entrevista à Fox News, Trump também ameaçou retaliação a eventuais respostas dos países às taxas. E se você quiser me tacar de novo, eu vou aumentar mais ainda. E se você aumentar mais, eu vou aumentar mais ainda. É isso que ele está falando. Ou você encara aí, ou então você vai se lascar. Ou seja, obedece eu e não reclama. O que é isso? O que é isso? Isso é uma postura de ditador. O Donald Trump está virando um ditador. O que é isso? Tá, professor? Tá. Pega o dicionário, lê o significado de ditador, aquele que dita com poder. Pelo dicionário, ele já está classificado. Ah, mas ele não tem um poder absoluto. Pois é, mas pelo dicionário ele já pode ser classificado como ditador. Que o dicionário enquadra ele, já consegue encaixar ele como tal. Pois é. Jornal da Infomoney. Novo premier do Canadá diz que Trump tenta enfraquecer país. Teve eleição lá no Canadá, trocou o premier. E aí ele disse, jamais seremos dos Estados Unidos. Vamos manter as tarifas até que os americanos nos mostrem respeito, disse o recém-eleito novo primeiro-ministro canadense. E aí? O povo vai aguentar? Hora que começar a subir os preços, gerar inflação, gerar complicação. O povo vai pegar e falar assim, olha, nós queremos ser Estados Unidos agora. É melhor nós ser Estados Unidos, vir um país gigantão, uma coisa gigantesca. Jornal Correio do Brasil. Olha outra coisa grave. Porque lá tá assim, é um monte, hein? No Correio do Brasil saiu a seguinte notícia do jornal. Elon Musk anuncia suspender serviços de internet às tropas da Ucrânia. Cara, isso aqui seria calamidade total. Meu sistema Starlink é a espinha dorsal do exército ucraniano. Toda a linha de frente deles entraria em colapso se eu desligasse, escreveu Musk em sua rede social.
O bilionário disse estar enojado com a perspectiva de anos de carnificina em um impasse do qual a Ucrânia inevitavelmente emergirá como perdedora. É tipo assim, vocês vão perder mais cedo ou mais tarde, vocês vão ficar, vai ficar morrendo um monte de gente. Então já e fala, para de morrer gente, para não sei o que, fica com as terras. Porque se vocês ficarem tentando lutar, vocês vão ser eliminados. Já pensou se a Inglaterra pensasse a mesma coisa na época do Marshall? O Hitler estaria dominando até hoje. A Europa inteira. Já não teria mais Europa. Não teria mais Europa. Se tivesse esse pensamento do Elon Musk. Quem não viu o Plano Marshall, vai ver esse seriado que vale a pena. Vocês vão ver como é que é sem vergonha os Estados Unidos. Que é isso, professor? Ele fica só lá. Ó, se quiser minha arma, você tem que comprar. E só pensando em negócio. Só negócio. Ó, se eu entrar, eu ganho o quê? Eu quero saber uma garantia, eu quero dinheiro, eu preciso justificar o pessoal lá, né? Sabe como é que é, né? Sendo que são descendentes, cara. Os Estados Unidos é formado por ingleses. É como se fosse uma coisa, um corpo só. Não, mas sabe como é que é, né? Tem que negociar, né? A coisa como é que é feia. Isso que o Elon Musk fez, tudo bem, ele pode justificar a gente, vamos parar. Mas, ó, vocês tomam cuidado porque eu posso cortar a internet a hora que eu quiser. Gente, o que é isso? Ditadura. É ditadura. Eu tô falando, ou faz isso ou então você perde ali. Cara, nem pai com filho faz essas coisas. Alguns faz, mas nem todos. Jornal Reuters. Agradeça. Olha mais um cara do governo do Trump. Não é um, eu mostrei o Trump, mostrei o Elon Musk, agora vou mostrar o Rubio, que é o secretário do cara, que é como se fosse o ministro. Agradeça, diz Rubio à Polônia, em meio à polêmica sobre Starlink. O secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, acusou o ministro das Relações Exteriores da Polônia de inventar coisas e sugeriu neste domingo que ele era ingrato em uma forte repreensão após Sikorsky dizer que a Ucrânia pode precisar de uma alternativa ao serviço de satélite Starlink. E o cara falou, mentira, nós não podemos depender mais da Starlink, porque eles podem tirar a qualquer momento, esses caras são loucos. É isso que ele falou. E ele falou a verdade. E o secretário dos Estados Unidos falou, agradece, hein? Cuidados, agradece aí, porque você pode se lascar, hein? Então é o famoso rei da barriga. Tem um rei na barriga. Jornal da Infomoney. Conflitos na Síria. Estados Unidos e Rússia pedem reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Síria foi invadida pelo próprio povo sírio que derrubou o outro governo que estava. Ou seja, duas forças. Uma batendo em cima da outra. E uma não aceita a outra. Confrontos entre apoiadores do presidente deposto Bashar al-Assad e as forças de segurança do país já deixou mais de 1.000 mortos. E eles estão lá, entre eles, se matando. Tanto é que o Estado, Israel permitiu até que os caras entrassem com os tanques de guerra deles lá na terra de Golã. Olha que coisa louca, estão pedindo ajuda lá. Os Estados Unidos e Rússia vão lá para pedir reunião no Conselho de Segurança. Os dois amiguinhos. É meio estranho isso aí, não? Eu acho que isso está escrito na Bíblia, não dá? No Apocalipse. Que os Estados Unidos com o dragão, que eles iam ficar amiguinhos e até um momento que surgisse... Jornal da Infomoney. Conflito com mais de 1.000 mortos explode na Síria. Entenda o que está acontecendo. As organizações denunciam genocídio com alauítas. Veja o que se sabe sobre o conflito. E esse presidente novo lá da Síria, ele é um cara mais centrado, viu?
Ele fala, gente, calma, vamos para paz, vamos conversar, calma, gente, vamos ter eleição, vamos ter não sei o quê. O presidente interino da Síria fez um pedido por unidade nacional e paz civil no terceiro dia de confronto entre as forças de segurança do país e os apoiadores do presidente deposto Bashar Assad. No conflito interno já deixa mais de 1.000 mortos e a maioria de alauístas e a minoria étnicos religiosas apoiadas de Assad. O que está acontecendo no país são desafios que eram previsíveis, declarou Shara durante discurso em uma mesquita de Damasco. O atual presidente liderou a coalizão islâmica que derrubou Assad. O cara está tentando a paz lá. Está querendo uma coisa mais democrática. Poder, meus queridos. O poder é poder. Viva o poder. E para a gente encerrar, Folha de São Paulo. O que saiu no jornal da Folha de São Paulo? Israel diz que não venderá eletricidade a Gaza como pressão por reféns. O negócio é o seguinte, ou vocês fazem isso, ou eu vou cortar energia. Ou vocês fazem isso, eu vou atacar vocês. Ou vocês fazem isso, ou eu vou fazer tal coisa. Linguagem de Donald Trump. Isso significa ditadura. Pelo menos pelo dicionário. Dizer coisas duras. Ditadura. Toda causa, toda ação gera uma reação. Toda causa gera um efeito. Então nós temos que dosar as medidas para que não tenha energia contrária de repuxo. Só que pelo que eu vejo, as coisas vão piorando. Um joga um, depois aquele um volta e fala assim, não, agora você vai ver só, vou jogar dois. A outra, agora você vai ver, vou jogar 4. A outra, não, agora você vai ver 8, 16, 32, ou seja, exponencial. E vai piorando. E tudo cenário montado, e já foi dito ano passado, se vocês verem os vídeos meus lá atrás, que tinha país já está programando para 2026, que em 2026 existe a probabilidade que 2026 já está tudo programado. Mas, professor, ano passado foi 2024, 2 anos para frente? É. E a coisa está indo, até chegar lá na frente assim. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.